Na nossa próxima apresentação aqui, o Nelson Frugeri vai falar para a gente por que o Mr. Robot usa Python. Então, seja bem-vindo, Nelson. Valeu, pode obrigado. começar. Boa tarde, pessoal. Obrigado. Podem ficar para assistir, não vai ter spoiler do seriado, tá tranquilo. Meu nome é Nelson, eu trabalho com desenvolvimento web. Mais especificamente, sim, a minha área de skill é web. Trabalho com desenvolvimento de APIs, gosto bastante de desenvolvimento front-end. Mas um assunto que me despertou bastante, o porquê, né, que me despertou bastante essa área de segurança da informação, foi o seriado Mr. Robot. Mr. Robot, para quem não conhece, é um seriado norte-americano, né? Conta uma história que é um grupo de hackers que se reúne para hackear uma empresa que é o maior conglomerado norte-americano lá nos Estados Unidos, chamado eCorp. É uma financeira, e a ideia deles é fazer uma revolução lá na qual eles tomariam os dados dessa empresa, destruiriam e toda a população norte-americana ficaria livre das suas dívidas financeiras, hipotecas e tal, e assim eles seriam livres, né, financeiramente. Eles conseguem, mas no final não dá muito certo. Essa é a primeira temporada, já foi, né? Esse daí já foi, velho. Olha lá, o Marco ficou decepcionado, velho. O Marco, mano. Não é spoiler, já foi, mano. Bom, vamos lá. Antes o que a gente vai ver, né? A gente vai ver um pouquinho das ferramentas de segurança da informação. E depois a gente vai entrar no conceito, vamos contextualizar o Python dentro desse contexto de segurança da informação, né? Antes, eu gostaria de definir alguns conceitos dessa área, né? Hackers, crackers e pentesters. Por exemplo, hacker é um termo bem difundido, mas ele é bem variado, né? Em vários mundos. Por exemplo, a mídia trata hacker de um jeito, nós da tecnologia da informação tratamos o termo hacker de outra forma, pessoal que é leigo e tal vê de outra forma, né, o termo hacker. Então eu defini 3 tipos de hacker aqui. O hacker como uma forma de aprender, que seria, por exemplo, aquela criança que pega um brinquedo, né, um carrinho de controle remoto, ela abre aquele carrinho e tal, fuça para entender como ele funciona. Poderíamos dizer que é um hacker. O hacker, tipo, nós mesmos, quando estou começando a estudar Python e tal, eu quero ver o código-fonte, para ver como as coisas funcionam, para aprender como o Python funciona, ou Django. Então eu abro o código-fonte e ali eu vou hackeando ele, vou aprendendo com ele. Tem outro tipo de hacker, que é o hacker como uma forma de explorar. Por exemplo, explorar uma rede, né? Tem um conceito em redes que chama sniff, né? Você fareja os pacotes que estão sendo trafegados na rede. Então eu vou ficar sniffando aquela rede, explorando para ver até onde eu consigo ir, explorar um servidor, ficar fazendo requisições, um teste de estresse, várias outras formas de você explorar sistemas. O hacker como uma forma de melhorar. Gosto muito do exemplo do Spotify. O criador do Spotify, quando ele criou o Spotify, ele pensou assim, ele mora no mesmo país que o criador do Pirate Bay, né, que é um dos maiores sites de pirataria na web, acho que é Finlândia, se não me engano, e ele pensou, acredito que deva ter uma outra forma de você conseguir fazer isso, né, fazer um serviço de música de qualidade que não quebre, né, que não burle a indústria da música, por exemplo. Então foi onde ele pensou no Spotify. É uma forma de você fazer um hack melhorando, né? Outras empresas aí, Airbnb, tem várias, né? E tem também o cracker, que seria o hacker, só que sem ética, né? Que é o caso que a gente falou do Pirate Bay. Outra pessoa aí nesse universo de segurança da informação bem importante é o pentester. O pentester é aquela pessoa que ela é contratada por uma empresa para ir até a empresa e aí ela vai fazer uma auditoria nos sistemas da empresa, seja o sistema de software, de hardware ou a rede computacional da empresa. Basicamente é feito um contrato, né? Ele vai fazer os testes. Existem 3 tipos de testes, basicamente. Teste de caixa preta, que ele não sabe nada sobre a empresa, ele não tem nenhuma informação, e vai fazer teste de intrusão, vai tentar encontrar vulnerabilidades, tudo para deixar os sistemas da empresa seguro. Ele vai fazer teste de caixa branca, que é onde ele tem todas as informações que ele precisa, e o teste de caixa cinza, que ele tem algumas informações e nem todas. Outra coisa bem legal aí do pentester é fazer o teste de engenharia social, né?
que a gente vai falar mais para frente. O sistema operacional que é utilizado na área de segurança da informação é o Kali Linux. O Kali Linux ele é um GNU Linux baseado no Debian, né? Ele é um Debian, mas ele já vem por padrão com algumas ferramentas instaladas nele para facilitar o dia a dia de quem trabalha com segurança da informação. Ele, basicamente, a maioria hoje das ferramentas ele é escrito em Python, tem muita coisa escrita em Python, muita coisa legal. E a gente vai ver algumas ferramentas assim que estão nele ali. Antes da gente do hacker propriamente dito fazer o ataque dele, ele precisa estudar o alvo dele, né? O Sun Tzu, no livro Arte da Guerra, ele diz que quando você sai para uma guerra e você se conhece e conhece o seu inimigo, você já venceu a guerra. Isso é levado em consideração para quando você for fazer um ataque, porque se você conhecer quem você está atacando, faz muito mais sentido, né, do que você ir às cegas. Então você faz uma fase de levantamentos, né? A primeira fase é o footprinting, onde você vai fazer um levantamento de dados ali do seu inimigo, né? Ou da máquina-alvo, vamos dizer assim. O Whois é um software, ele já vem por padrão no Kali Linux, mas você consegue baixar e instalar nas distribuições GNU Linux. O que ele faz? Você tendo o domínio do seu alvo, por exemplo, eu vou tentar fazer um hack no Google, google.com, você coloca lá Whois, espaço google.com, ele vai te trazer ali alguns dados, por exemplo, quem registrou o domínio, CNPJ, endereço, às vezes ele traz ali o login da onde está registrado, né? O site de onde foi registrado, se é o registro BR ou foi registrado em algum outro país. Dependendo do tipo de ataque que você for fazer, isso é relevante, essas informações elas são relevantes. Outra ferramenta bem legal é o TCP Trace Route. Você precisa do IP dele, né, do seu host alvo. Você pode, por exemplo, dar um ping e passando o domínio lá, google.com, ele vai te devolver o IP. Você coloca lá o IP e ele vai traçar a rota de onde você está até o seu alvo, né? Então você consegue ver por onde passou e principalmente aonde o seu host alvo está alocado, né? Pode ser interessante também, dependendo do tipo de ataque que você for fazer. Tem outro site que é bem legal, o builtwith.com. Nele você coloca lá o domínio que você quer, né? O google.com, por exemplo, e ele vai te dar todas as ferramentas utilizadas naquele host alvo. Por exemplo, tem um Apache, o servidor é Apache, ele vai falar, por exemplo, usa um Django, tem jQuery. Isso é importante porque às vezes ali você já encontra uma vulnerabilidade, né? Eu sei que, por exemplo, tem um Apache versão X, tem uma vulnerabilidade. Você já vai reconhecer e ali você pode orientar o seu ataque a partir do footprint, né, do seu reconhecimento. Esse outro site é bem legal também, é o arc.org. Ele tem todos os registros dos sites que já foram ou estão na internet. Ele é legal, por exemplo, se você sabe que tem uma informação, que teve uma informação do seu alvo, mas ela foi retirada do ar. Você consegue no arc.org pegar essa informação. É bem legal esse site também para a gente ver, por exemplo, como o Facebook era antigamente, sites antigos, ficar andando ali sobre ele é bem legal. Passando dessa fase, tem a fase do fingerprinting, onde você vai ver as impressões digitais que o seu alvo deixa na rede. Uma ferramenta bem conceituada, bem completa, é o Nmap. Com o Nmap, eu tenho várias formas ali de obter informação, né? O Nmap ele é um port scan, ele vai fazer um scan ali, né, na rede, e eu consigo ali obter informações, por exemplo, do sistema operacional que o meu alvo está utilizando, das portas que estão abertas, dos serviços que ele está utilizando, e a partir daí eu já consigo também orientar o meu ataque. Passando para a próxima fase, né, que é o mapeamento de vulnerabilidades. Por exemplo, eu posso, lá no fingerprint, utilizando o Nmap, eu posso verificar que tem o meu host-alvo utiliza um FTP vulnerável, onde não ocorreu uma correção, né? Eu posso ali encontrar um exploit. O que é o exploit? O exploit ele é uma ferramenta, é um software, né, que vai explorar uma vulnerabilidade conhecida, né? Então eu reconheci ali na fase de fingerprint uma vulnerabilidade, e no mapeamento de vulnerabilidades eu consigo pegar esse exploit e explorar essa falha, né? Um software bem legal que tem lá no
no Kali Linux é o Metasploit. Ele é escrito, se não me engano, em Ruby, mas ele é bem integrado com Python. Você mesmo consegue escrever os seus scripts em Python e integrar com ele. Depois a gente passa por uma fase que é a exploração do alvo em si, que é quando você já ganhou a máquina-alvo, você pode rodar um software ali para fazer uma conexão, né? Que é, por exemplo, o Netcat. O Netcat ele é conhecido no mundo ali da segurança da informação como o canivete suíço, né, dos administradores de sistemas, da galera aí que trabalha com segurança da informação, que você consegue fazer desde um telnet, né, uma conexão num host remoto, até um ataque de força bruta. E também a gente tem a engenharia social, que é uma das coisas ali que eu mais gosto, porque a engenharia social você sai do mundo virtual, você entra no mundo real, né? Existem técnicas de engenharia social que não atacam nada virtual, né? Você vai fazer ataques no mundo real. Por exemplo, um dos primeiros ataques de engenharia social que a gente tem registro foi durante a Guerra de Troia, né, onde Grécia e Troia estavam guerreando na ilha de Troia, e a cidade de Troia era fortificada e era intransponível. A Grécia não conseguia entrar. Então os gregos pensaram, bom, vamos fazer um cavalo de madeira grande, colocar os nossos guerreiros lá e falar para Troia, bom, vocês venceram, a gente não consegue entrar mesmo na sua cidade, esse é um presente para vocês, a gente pega os nossos navios, vamos embora, na hora que eles colocarem para dentro, a cidade adormeceu, os nossos guerreiros destroem a cidade. Foi isso que aconteceu, né, na Guerra de Troia. Troia foi destruída com o cavalo de Troia, né, que hoje é utilizado aí no mundo da computação, com esse intuito, né, a gente faz uma engenharia social. Outro tipo de engenharia social bem legal é, por exemplo, o pentester, né, quando ele é contratado na empresa que ele vai prestar uma consultoria e tal, uma das primeiras técnicas que ele aplica é de engenharia social. Por exemplo, ele liga para um departamento ali administrativo, se passando por uma pessoa de um alto cargo para obter informação, para testar ali aquelas pessoas, né, o psicológico. Então a engenharia social ela tem muito mais a ver com o comportamento humano e psicologia do que com a parte de tecnologia da informação em si. Vendo então, passando essas fases as fases que antecedem o ataque, a gente tem alguns tipos de ataque, tem muitos ataques. Eu peguei ali o que eu acho que é mais legal e assim talvez mais simples. O DDoS ou o DOS, né, que é o ataque de negação de serviço. Ele é basicamente você fazer um serviço cair, né, ficar fora do ar, fazendo muitas requisições. Por exemplo, recentemente a gente teve um caso no qual foram infectadas câmeras de segurança que estavam na internet, com software zumbi ali, botnets, e em um certo momento elas começaram a atacar um blog famoso de um jornalista que denunciou até uma empresa que cobra para fazer ataque de negação de serviço, e esse blog caiu, né? Hoje a gente tem o ataque de negação de serviço, ele vai utilizar as máquinas de pessoas comuns, né? Eles invadem a máquina da pessoa, deixam ali rodando um Daniel, né? Um software ali rodando em background, para no momento do ataque ele sincronizar e atacar um alvo, fazendo com que aquele serviço caia. Isso é prejudicial para as empresas, né? Porque elas ficam horas fora do ar, perdendo muito dinheiro. Então isso é importante para quem for fazer um pentest, se preocupar com isso, né? Com o ataque de negação de serviço. A gente tem outro ataque também, que é o ARP Poisoning, né? Que a gente chama também de envenenamento de cache. Ele trabalha em cima do ARP. O ARP nada mais é que quando eu conecto a minha máquina numa rede local, a minha máquina ela tem um cache que pareia o meu IP, né, o IP que eu ganhei ali na rede, com o cache da minha máquina e a minha interface de rede. E o envenenamento de cache ele é utilizado para fazer o man in the middle, né, o ataque do homem do meio. Eu faço o quê? Eu falo por exemplo, eu tenho um roteador e a máquina da minha vítima. Eu quero descobrir a senha e o login do Facebook da minha vítima. Então eu vou lá, falo para o roteador que, olha, roteador, esse IP é o meu MAC, o IP da máquina da minha vítima é o meu MAC address. E eu falo para a máquina da minha vítima que o IP do roteador é o meu MAC address. Então eu me coloco no meio. Por exemplo, se ele tentar logar ali no Facebook, ele vai estar falando comigo antes de passar pelo roteador, né? Então eu posso pegar ali, na hora que ele requisitou o Facebook, posso enviar uma página falsa para ele do Facebook. Muita gente não confere, não vê os detalhes, né? Se é HTTPS mesmo. Coloca lá as credenciais, manda de volta, eu pego as credenciais dele, mando a requisição para o roteador, que vai mandar de volta, mando para ela continua o processo, mas eu fiquei com as credenciais dela, né? Isso dá para fazer também com site de banco, internet bank e outras coisas. Tem também o escalonamento de privilégios, que é quando eu já consegui acesso na máquina-alvo,
mas geralmente eu vou conseguir esse acesso como um usuário sem privilégios, né? E aí eu preciso do root ou do usuário administrador. Basicamente existem 3 formas de eu fazer escalonar esse privilégio, né? Que seria por força bruta, que seria por colocar um keylogger ali e ficar esperando o superusuário digitar a senha dele, ou ficar sniffando, né? Que é ficar vendo os pacotes ali na rede até o superusuário colocar a senha dele ali, né? O usuário e senha dele, e eu pegar isso para mim. E a manutenção de acesso, que é fazer o backdoor, né? Também depois que eu conseguir acessar a máquina, conseguir fazer o escalonamento de privilégio, eu deixo uma porta rodando ali para eu conectar remotamente. Bom, é bem completo, tem várias ferramentas lá no Backtrack. Backtrack é a metodologia que é utilizada no Kali Linux, né? O antigo Kali Linux é o Backtrack. Lá no Kali Linux tem várias ferramentas. Essas ferramentas aqui são escritas em Python. Mas chega um momento que é importante que, por exemplo, você, lá o pentester ou o hacker, ele conseguiu acesso na máquina, mas ele não tem nenhuma ferramenta ali para utilizar, né? Tem algo ali na máquina que não tem como ser desinstalado, que é o Python, porque muitos programas dependem do Python para funcionar, né? Se for um servidor Linux, GNU Linux, que é o que geralmente acontece. Então é onde o hacker vai conseguir desenvolver um script ali para fazer as suas atividades. Vou colocar um vídeo aqui, não é spoiler, agora vai ser spoiler, velho. É um vídeo que mostra o... A galera tá saindo só um pedacinho, velho. Fica aí. Não, fecha o olho. O ouvido e o olho. Não, é rapidinho. É só uma cena que vai mostrar o Elliot. Ele é o protagonista da série, né? Ele tá num local que ele não... ele precisa escrever um cavalo de Troia, mas ele vai numa máquina que não é a dele, que é um GNU Linux ali, e tem Python, então ele vai utilizar o Python para escrever um cavalo de Troia naquele local que ele está, e aí ele vai falando ali. É bem legal a gente entender por que um hacker prefere muitas vezes não utilizar as ferramentas que são completas, são conceituadas, que tem lá no Kali Linux. Ele prefere utilizar, então, o script dele feito em Python. For discretion. What exactly are you doing? I'm hacking the FBI. Step 1. Identify the target and its flaws. There are always flaws. I learned that early in life. My first hack, the local library, a vulnerable FTP server and its AS400, a far cry from the Android 0 days I'm using to own the FBI standard issue smartphone. The library was a test to see if I could even get into the system. I've since set greater goals. For instance, step 2, build malware and prepare an attack. At my fingertips, the 0 days wrapped in code like a Christmas present then becomes an exploit. The programmatic expression of my will. I live for this shit. Step 3, a reverse shell 2-stage exploit. The ideal package. Load the malware into a femtocell delivery system. My personal cell tower that'll intercept all mobile data. Similar to my first time when I found myself staring at late book fees, employee names, member addresses. Everything was revealed. The secret of the perfect hack, make it infallible. Hidden within the kernel is a logic bomb. Malicious code designed to execute under circumstances I've programmed. Should the FBI take an image of the femtocell, all memory will self-corrupt or explode. Step 4, write the script. Why do it myself?
because that's how I learned and I know exactly what, when, and how it's going to run. I didn't do anything harmful my first time, just looked around, but I felt so powerful. 11 years old and in complete control of the Washington Township Public Library. Today is different. I hacked the world. Final step, launch the attack. Once I do, I'll own the Android phone of every FBI agent in that building. I'll own Eagle Corp's network, applications, everything. Domain admin. This, the thrill of pwning a system. This is the greatest rush. Got access. The feeling never gets old. Como a gente viu então, o Python ele é bem completo para a gente fazer esse tipo de script, né? Scripts de baixo nível, scripts de rede. Uma biblioteca que já vem por padrão, ela é built-in do Python, é a biblioteca Socket. Todo cliente, todo servidor, por exemplo, que a gente tem aí na web e tal, utiliza a Socket, porque é ela que faz a conexão cliente-servidor. Então, basicamente, ali daria para a gente fazer um cliente TCP e UDP. A diferença de TCP para UDP, né? O TCP é orientado à conexão. O TCP a gente tem certeza dos pacotes que a gente vai mandar para o nosso servidor vai chegar. E vice-versa. O UDP não, né? Ele é feito em datagrama, então ele só envia, que é, por exemplo, o YouTube, software de streaming de vídeo. A gente tem servidor também, TCP e UDP. Dá para fazer de maneira bem simples um Netcat, que é aquela ferramenta que eu falei, que dá para você fazer uma conexão remota, dá para você fazer um ataque de força bruta, dá para fazer várias coisas legais. Proxy TCP. Basicamente, vou mostrar um exemplo aqui de um servidor, um servidorzinho TCP escrito utilizando Socket, a biblioteca Socket, que é padrão, né, e a biblioteca Threading. Vou pular aqui para a função main. Ela é bem simples de fazer, basicamente eu defino o meu localhost, a minha porta, coloco ali, instancio o socket, né, falando que eu passo um IFNet, que seria falando, estou trabalhando com o IPv4, e o socket stream falando que eu sou uma conexão TCP. Passo essas duas variáveis para o bind e falo que eu vou ficar escutando por vez 5 conexões ali na minha thread. Dou um laço infinito ali, né, até eu receber uma conexão do meu cliente. Ali eu subo o servidorzinho e faço a thread funcionar. E passo ali a funçãozinha de callback, que é essa handle client aqui. Basicamente ela vai receber algo do meu cliente, uma mensagem e tal, e vai devolver um ACK, né, que é o padrãozinho lá do three-way do TCP, né, para fazer a conexão TCP. E fecha a conexão, bem simples, mas mostrando que com Python dá para fazer de uma maneira bem fácil, bem simples, um servidor TCP. Aqui é o cliente TCP, basicamente ele vai fazer quase a mesma coisa, mas ele é o cara que vai enviar para aquele servidor TCP. No caso aqui teria como fazer um netcat em Python. Tem muito tempo ainda? Acho que daria 7 minutos. Deixa eu abrir aqui. Vou ter que jogar para lá. Eu perdi ele. Esse aqui é o código do... que seria como se fosse o netcat, né? Eu consigo fazer... o telnet, por exemplo, né? Consigo fazer uma conexão remota da minha máquina que eu consegui ali, consegui acesso nela, então eu consigo jogar esse script para ela, eu rodo ele lá e rodo na minha máquina, por exemplo, né? E ali eu consigo escrever na máquina do cara, ler arquivos. Uma parte bem legal assim de você notar é, por exemplo, que eu tenho variáveis globais, defino variáveis globais aqui para facilitar o script. Muita gente quando vê isso fala, definiu variável global, a gente aprende lá no Python que isso não é bom, né?
Mas é legal a gente imaginar que o hacker, quando ele invade um sistema, ele não está muito preocupado com design, padrões de projeto, boas práticas. Ele quer fazer o negócio funcionar. Então, ele quebra algumas coisas que é, por exemplo, boas práticas, não colocar variável global. Aqui tem basicamente, por exemplo, o help dele, né? Se eu colocar lá, aqui eu chamei ele de netdog para brincar com a palavrinha. No terminal, netdog -- help, ele vai me mostrar o que eu consigo fazer. Eu consigo então da minha máquina alvo, eu consigo rodar o cliente dela e o servidor da minha e consigo escrever, ler os arquivos dela, ter o acesso ali, né? Aquele primeiro acesso. Ficou muito grande. Basicamente ele vai ter aquele código de cliente-servidor nele, que eu mostrei ali com o Socket.io. A única diferença é que eu consigo ficar escrevendo nela, né? Ele vai ter aquele raw input para ficar escrevendo. Eu não estou conseguindo ver muito daqui, mas está no meu GitHub, depois eu vou compartilhar lá. Aí dá para vocês verem legal lá. Depois qualquer coisa a gente está aí para conversar mais. Tem uma biblioteca bem legal também, que é o Paramico. Ele não é built-in do Python. Você tem que baixar e instalar ele, por exemplo, pelo pip. Ele serve para quê? Para você fazer um tunelamento SSH. Porque muitas vezes você está na rede e não consegue... Você quer uma privacidade, né? Você não quer que as suas mensagens ali sejam sniffadas, né? Pegas e lidas. Então você usa um protocolo que implementa a criptografia, que é o SSH, e você consegue fazer com o Paramico aquilo lá que a gente fez com o Socket, né? Um servidor de um cliente, mas utilizando um tunelamento SSH durante a transmissão de mensagem. E a gente tem aqui também o SCAP. O SCAP é uma ferramenta bem famosa mesmo. Acho que é a mais utilizada no mundo do desenvolvimento Python para intrusão, para pentest. Tem algumas palestras bem legais no YouTube do Black Hat. Black Hat tem um evento lá nos Estados Unidos e tal. Tem umas coisas bem bacanas, tutoriais bem legais, a documentação é bem rica. Com ele, dá pra gente fazer, por exemplo, o ataque do homem do meio lá que eu falei, né? Você consegue fazer um envenenamento de cache, que é o ARP Poisoning. E depois, quando você já fez esse main demiro, você conseguiu se colocar no meio ali e ficar ouvindo os pacotes, você consegue jogar para um arquivo que seria como se fosse o seu relatório, né, que a gente chama de pickup processing, que dá para também fazer com o SCAP. O SCAP ele é tão vasto que daria para fazer uma palestra só dele aqui. E aí uma imagem do main the middle, né, o atacante se colocando no meio e ouvindo as duas máquinas ali, roubando informação, fazendo esse tipo de ataque que é para roubar informação na rede. Acho que é isso daí, galera. Algumas referências. São 3 livros ali que eu estou lendo, estou estudando. Os 3, por um acaso, são da Nova Tech, parece que tem lá na frente. É isso aí. Valeu. Obrigado. Perguntas? Alguém? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tempo? Lá não? Tá só se espreguiçando. Ele quer fazer, sim. Ele quer fazer. Pode perguntar pra ele. Pergunta, mano. Pergunta. A gente combinou uma pergunta. Né? Brincadeira. Ninguém? Ah, lá. Tem um. Vamos lá. Existe algum material com as técnicas que nós devemos utilizar para se proteger desses ataques? Sim, mais levando para a área de sysadmin, desse tipo? Sim. Como que funciona? Basicamente, por exemplo, o pentester, né, que é o cara que é contratado pela empresa para se proteger, ele geralmente tem que pensar como um hacker, né? Ele vai fazer o que o hacker faria. Então ele tem que se prevenir, ele vai ver as vulnerabilidades, né? Por exemplo, correção de pacotes, correção de falhas, vulnerabilidades conhecidas. Então ele vai tomar todas essas precauções, né? Seja de software, hardware e redes, para deixar o sistema ali o mais seguro possível, né? Mas a gente sabe que nenhum sistema é seguro porque é feito por seres humanos são falhos. Mas dá sim, tem mais material, cara. Esses próprios materiais de intrusão, né? De pentest,
Esses três eles têm bastante coisa falando, como se proteger, né? Como você fazer para se assegurar. Ficou claro? Deu para entender? Não. Mais alguma pergunta? Então, obrigado, Nelson. Uma Valeu. salva de palmas para ele de novo. Obrigado.